Ao querer comprar um celular, se deparamos com vários modelos no mercado, várias configurações. Mas o melhor celular é aquele que nos permite realizar todas as tarefas do dia a dia. Mas antes de comprar, temos que se atentar às configurações do dispositivo, como por exemplo, o modelo, design do celular e as principais características como o processador, carga rápida, sistema de segurança com digital e, é claro, um bom conjunto de câmeras frontal e traseira. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o tema da nossa webinar. Isso serve para ilustrar um pouco do tema que a gente vai abordar daqui a pouco dentro do Audio Designer. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena comparação entre esses dois celulares. Nós temos o celular vermelho e o celular azul. Aparentemente, os dois são semelhantes, são iguais. E de fato, são. Fisicamente, eles são montados com o mesmo material, têm o mesmo tamanho da tela, as mesmas câmeras, dimensão igual. Mas o vermelho, ele é um celular, um produto de entrada. Já o celular azul, ele é um produto Pro. Ele é um produto um pouco mais avançado com componentes melhorados. Vamos a algumas especificações do celular vermelho. Ele tem câmera de 48, 13 megapixels e 8 megapixels traseira. Ele é dual chip, ele tem de memória 6 GB de RAM e o processador Snapdragon 730. O azul, ele também tem a mesma configuração da câmera, ele também é dual chip, só que ele tem duas coisas diferentes aqui, duas configurações. A primeira é a memória, ele tem um pouco mais de memória comparado com o celular vermelho. E também ele tem um processador de Snapdragon 855, que é um pouco melhor que o 730. Hoje, os 855 é um dos principais processadores do mercado. Então, a ideia aqui é mostrar para você que, internamente, dentro desses celulares, nós temos o mesmo circuito. Foi a mesma fabricante que fez esses dois celulares. E, eletronicamente, existe o mesmo circuito no celular vermelho e no celular azul. Porém, existem variantes de projeto eletrônico que você consegue adicionar, ou trocar alguns componentes para diferenciar os produtos, mas o padrão, o circuito base é o mesmo para os dois celulares. Então, essa é a ideia das variantes de montagem. A partir de um circuito, você pode criar vários outros produtos. Então, se você deseja saber como criar vários produtos, vários segmentos do seu projeto, a partir de um único circuito, acompanhe essa webinar que eu estarei mostrando para você uma ferramenta incrível dentro do Altium que vai permitir você fazer esse tipo de montagem. Olá, eu sou Leonardo Rodrigues, seja bem-vindo a essa webinar e estarei mostrando para você nesta webinar o tema variantes de montagem. Espero que com essa pequena introdução que a gente fez, você tenha entendido a ideia geral da proposta desse webinar e a gente pode começar aqui então com o tema, o que é, o que seria a variante de montagem. Então, nesse caso, é a capacidade de criar variações de produtos a partir de um único design eletrônico. Então, como foi dito, exemplificado com o celular, é possível criar vários circuitos, vários produtos a partir de uma base de circuito, a partir de um único circuito. Então, foi mencionado ali o exemplo do celular, mas a gente pode pegar como exemplo aqui, igual a essa imagem, um smartwatch, o celular inteligente, onde
muitos, né, estão utilizando hoje. Então pode ter ali um relógio com a memória de 4 GB, né, depois com 8, 16 GB, e tudo isso a partir de uma única placa eletrônica, a partir de uma única eletrônica em si, né? E isso pode variar ali os produtos da sua empresa e também variar o custo, né, de cada um, né? Desde o mais barato, né, intermediário, e passando ali para o produto até o mais top de linha ali, que seria o mais caro. Tudo com base em um único circuito. Veja como que é fácil você fazer a variação de produtos para sua empresa a partir desse sistema, dessa ideia que a gente está criando aí para ilustrar todo esse tema que a gente está passando para vocês. Então, além disso, né, a variante de montagem ela evita a criação de uma versão única do design para cada configuração, né? O que seria isso, né, que eu acabei de falar? Basicamente, a gente não vai precisar ficar criando no Altium vários projetos para cada variação, né? Imagina que você tenha lá um produto com 5 variações. Você não precisa criar 5 projetos, tudo do zero e adicionando os mesmos componentes. Não. Dentro do Altium Designer, como a gente está vendo nesse vídeo aqui do lado, veja que nós temos nesse projeto 2 variantes, além do projeto padrão. Tá? A variante aqui no caso, com todos os chips implantados, já a outra, a variante BGA, só com 2 componentes, e isso vai influenciar no todo o funcionamento de cada produto. Mas a ideia aqui é você ter um único projeto dentro do Altium e depois criar subprojetos, né? Você não vai precisar criar um arquivo para cada projeto. Dentro do mesmo projeto, cria várias variantes. E aqui dentro desse sistema de variantes do Altium, é possível também, né, nós temos a possibilidade de criar documentação para cada variante do projeto. Então, no finalzinho ali do projeto, quando a gente vai gerar todo o sistema de documentação, a gente consegue gerar o Gerber, NCDrill, lista de materiais, trabalhar com o arquivo Draftsman, de forma que a gente gere essa documentação com base nas variantes que a gente criou, né, que a gente definiu aqui. Então, a gente pode escolher qual variante a gente vai gerar essas documentações, certo? A partir disso, agora eu vou mostrar para você dentro do Altium como isso é possível e como isso pode te ajudar a criar vários produtos para a sua empresa. Aqui nós temos um pendrive, certo? Um pendrive completo, e vamos se atentar em alguns detalhes aqui deste projeto. Nós temos aqui o resistor, temos aqui também o LED, né, o LED 1, 2, 3, né, e os resistores que estão conectados a esse LED. Vamos analisar o esquemático. Ele tem esse circuito bem compactado, tá? Nós temos uma folha esquemática apenas neste projeto. Esse projeto ele se chama Variantes Webinar, só para a gente, né, ficar aí dentro do tema. E aqui eu tenho algumas informações de lista de materiais e também informações de Draftsman, né, documentações que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos supor, legal, eu tenho esse produto já pronto, né, finalizei ali todos os passos no esquemático, todas as ações dentro do ambiente PCB. Agora eu quero criar variações desse projeto. Qual que é a minha ideia aqui? Ó? Eu tenho esse projetinho aqui, então, né, esse pendrive. Esse aqui é o meu produto final. Legal, vou vender isso aqui, né, vou mandar fabricar e vender. Mas eu quero criar uma outra versão desse pendrive que não tenha esses resistores com os LEDs. Tá? Então, vai ser uma versão desse mesmo produto, porém, né, sem os LEDs. Sem o LED LD1, LD2 e LD3. Como que a gente pode fazer isso dentro, né, do Altium?
Então vamos fazer o seguinte, ó, dentro do ambiente esquemático, né, normalmente a gente faz isso quando a gente está montando esquemático, para definir tudo certinho antes de enviar para o PCB, nós acessamos a opção de variantes. Aqui dentro é possível criar todo o sistema de variantes para o nosso projeto. Então, vamos supor, aqui ele traz para a gente toda a lista de componentes, né, do nosso projetinho. E aí, nesse caso, eu vou criar mais uma variante. Eu tenho 3 possibilidades de trabalhar com variantes aqui, tá? 3 possibilidades. A primeira seria o fitted, que significa que você vai colocar o componente no projeto. Aquele componente que tiver o fitted na frente, ele vai pertencer ao projeto e vai ser montado. Tem a opção not fitted, que vamos supor, como eu quero tirar o LED, ele vai ter que ficar not fitted para ele não ser montado em uma versão do projeto. E tem um alternate part, que eu posso também modificar o footprint de um componente ou até mesmo um valor de um componente. Eu posso modificar um valor de um capacitor para uma variante, o resistor, enfim, qualquer outro tipo de valor para componentes. Então, nesse caso, nós vamos agora criar uma variante para tirar o LED daquele projeto. Então, vamos lá. Para a gente criar uma variante, aqui no canto esquerdo inferior tem uma opçãozinha aqui para a gente adicionar a variante. Então, a gente vai adicionar. Vou dar um nome para essa variante de 100 LEDs, porque eu vou remover os LEDs. Beleza. Veja que aqui no canto direito, ele traz para a gente já uma coluna com esse nome, 100 LEDs. 100 LEDs. E aqui ele traz uma coluna vazia, sem nenhuma informação. Os componentes do projeto estão do lado esquerdo. Tá? Estão aqui do lado esquerdo. E com base nesses componentes que estão do lado esquerdo, eu vou definir aqui qual vai ser montado e qual não vai ser montado para essa variante específica. Então, nesse caso, eu vou buscar aqui os LEDs e os resistores. Como a gente viu lá no 3D, nós temos o LED 1, ó, LED 2, LED 3 e os resistores que estão ali ligados, né, em série ali com o LED, né, R1, R2, R3, né, posso colocar outros componentes também, por exemplo, vou pegar o R4, não quero que seja montado, o 1, o 2, enfim, isso vai dar da montagem que você está criando. E a partir disso, eu posso falar para o Auth o seguinte, ó, esses componentes específicos, a gente vai definir como not fitted. Tá? Então tem algumas opções aqui, ó, fitted, not fitted e alternate part, como eu disse. Para esse caso, vamos colocar not fitted, ó, para o L1, LD1, LD2 a gente consegue pôr, né? E assim por diante, ó. Posso editar e aplicar essas alterações em grupos de componente, ó. Então seleciono um grupo, segurando o Shift, botão direito, Select as Not Fitted. Legal, todos os componentes aqui estão Not Fitted. O legal é que quando a gente cria isso, né, existe a possibilidade da gente visualizar aqui quais componentes estão Not Fitted no ambiente esquemático e lá dentro do PCB também. Então existe a possibilidade da gente ver como se fosse aqui um destaque em cima do componente, para visualmente, né, ficar mais fácil da gente identificar quais componentes não serão montados em nosso PCB. Tá? Então ele pode ficar um X aqui, a gente pode definir, né, essas linhas em cima, ou até mesmo texto, né, não usar, ou alguma coisa desse tipo, para gerar uma documentação. Mas nesse caso eu vou deixar um X vermelho só para a gente ter uma base melhor. E basicamente isso, ó. Então a gente pode criar várias variantes, né? Uma série de colunas aqui com os nomes. Nesse caso eu vou criar só essa, sem os LEDs. Legal. Veja que aqui, nesse caso específico, ó, ele já cria no corpo, né, do projeto a variante chamada 100 LEDs. Ó, 100 LEDs está aqui.
tem as 100 variantes, que seria o projeto padrão, e as 100 LEDs. Para a gente visualizar aqui, então, quando a gente trabalha com variantes, é legal a gente se atentar a esse canto esquerdo aqui, ó. Ele está no editor para a gente ver o padrão, mas se a gente clicar aqui no nome do projeto e acessar as variantes aqui, ó, 100 LEDs, a gente consegue ver todos esses X vermelho aqui, que indica que esses componentes específicos, ó, não serão montados na PCB. Tá? Isso fica uma forma mais visual, mais fácil de se trabalhar. Tá? Lá no ambiente PCB, né, o que acontece quando a gente define isso? Olha que legal. Automaticamente o Altium já vai entender, ó, 100 variantes. Quer dizer o quê? Quer dizer que o projeto vai ser o padrão, vai ser montado com todos os componentes. Legal. Mas como é que fica com a variante chamada 100 LEDs? Só vou clicar 2 vezes em 100 LEDs só para vocês verem, ó. Os resistores R1, R3, R4, R2, LD3, LD2 e LD1, que são os LEDs, já não serão montados. Ó, ele já até tira aqui para a gente. Tá? Beleza? Então a gente criou aqui a variante. Eu poderia criar várias outras variantes aqui para o meu produto. Feito isso, eu posso trabalhar aqui com as documentações, né? Os output job, né? Ou até mesmo gerar direto ali no esquemático a lista de materiais, trabalhar ali com os arquivos Draftman. Mas vamos se atentar ali aos output jobs, só para vocês terem uma noção de como vai funcionar esse sistema aí de geração de arquivos. Então veja aqui nesse caso em específico, ó, eu gerei um output job. E aí, beleza, Leonardo, onde que eu vou escolher aqui, onde eu seleciono para definir qual variante eu vou gerar os arquivos de saída, né, de fabricação, de montagem, né, as documentações PDF, onde que eu clico? É aqui em cima. Ó. Veja que aqui em cima ele está sem variantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai gerar as documentações, os arquivos com base no projeto padrão, né, com todos os componentes. Caso eu queira gerar a documentação com o circuito sem LEDs, eu seleciono aqui, ó, variantes sem LEDs. Show de bola. Daí todo o sistema aqui embaixo, né, todos os arquivos que a gente configurar aqui serão feitos com base na variante que foi criada, né, que foi selecionada lá em cima. Então, a partir daqui, legal, né, a gente já sabe como gera, mas na hora que a gente for, por exemplo, né, determinar uma lista de materiais, ele vai gerar com base na 100 LEDs ou a padrão. A gente pode escolher isso aqui. E aqui a gente pode escolher, né, na Boom, por exemplo, ó, aqui em cima, qual variante a gente vai trabalhar, se vai ser com variante ou sem. E uma coisa legal, eu posso aqui escolher 100 LEDs, então ele vai puxar somente os componentes que serão montados. Aqueles LEDs que não serão montados não vai participar dessa lista de materiais. Mas eu posso falar para o Altium o seguinte, eu quero que mostre nesta Boom os componentes que estão not fitted, né, que estão escondidos. Então ele vai trazer aqui, só habilitar essa opção no caso, e ele vai trazer para a gente os LEDs. Ó, tá aqui com a coluna not fitted marcada. Isso é bem legal. Outro ponto que a gente pode trabalhar aqui com variantes é o alternate part, né, que seria, como eu disse lá no começo, modificar o valor de um componente. Eu posso pegar aqui, por exemplo, um capacitor, né, vamos supor, esse capacitor de 100 nano, eu posso acessar aqui, né, como que ele vai se comportar dentro dessa variante e posso colocar alternate para a gente alterar o valor aqui desse capacitor, tá? Fica mais fácil da gente estar trabalhando. Ó, ou clicar nessas 3 bolinhas,
alternate part, ó, e replace component. Nesse caso específico, ele vai buscar para a gente, então, uma biblioteca. A gente pode pegar a biblioteca integrada, ou se você trabalha com 365, você pode puxar um componente direto do 365 para ser colocado em cima desse outro componente que a gente está trocando, né? E aí eu posso escolher o valor, né? Posso escolher aqui quais serão as características do componente que eu vou colocar, né, para substituir. E assim por diante, né? Seleciono aqui o valor, o tipo de componente. Legal. Veja que nesse caso ele vai aplicar, ó, para o C1 dentro da variante sem LEDs o componente capacitor que eu busquei lá dentro do 365. Né? Eu posso buscar aqui, né, o componente, ver onde que ele está, ó, C1 aqui, dentro da variante, eu posso ver que ele já troca, ó, né, então tem que se atentar a isso também, a posição dele. Veja que dentro da variante, se a gente for visualizar, né, sem LEDs, ele está lá, ó, verdinho, com o outro símbolo. Daí a gente teria que modificar aqui e rotacionar ele depois, tá? Para ficar mais fácil da gente mexer. Então a gente tem que, na hora de trocar, né, o componente, a gente tem que se atentar à posição do componente, que às vezes ele vem conectado ou desconectado, como a gente trouxe agora. Então tem que se atentar a isso, para não ter problemas na hora de conexão lá dentro do ambiente PCB. E falando aqui ainda de documentações, nós temos o Draftman, que é uma documentação mais visual, com detalhamentos do ambiente PCB, e a gente consegue trabalhar com as variantes para algumas vistas aqui dentro desse PCB. Então vamos supor, eu tenho essa vista aqui, né, de cima da placa, né, e aí eu consigo visualizar, por exemplo, ó, uma vista detalhada, quais componentes estão como not fitted. Isso é bem legal. Ele marca aqui pra gente, e na hora de fazer uma montagem, né, talvez uma linha de produção ali, a pessoa, né, já vai ter uma noção da onde não precisa montar os componentes. E a BOM também, né? Então, a BOM, na hora de criar aqui dentro do Draftman, a gente pode configurar aqui a variante, olha que legal. Né? Qual variante eu vou utilizar para mostrar essa BOM? Eu escolho aqui, se vai ser sem variante ou com variante. Isso para outras vistas também, não só para essa questão aqui da BOM, tá? Para outras vistas também eu consigo trabalhar aqui com essas variantes, certo? Para outras vistas aqui, para fabricação, para montagem ou algum detalhamento ali da placa, ok? Fica mais fácil da gente definir. Ó. Por exemplo, aqui eu estou pegando a vista realística do projeto padrão, mas eu poderia pegar da variante que a gente definiu. Ele ficaria aqui uma vista sem os LEDs. Então é legal a gente colocar no arquivo Draftman a imagem do projeto padrão, sem variantes, e depois do projeto com variantes, no caso, né? Seria a sem LEDs ali. Ok? Então essa é a ideia de como a gente pode estar trabalhando ali com toda a estrutura, tá, pessoal, de variantes, tá? Bem simples, bem fácil de utilizar, né? Acredito que vocês conseguiram entender aí qual que é a ideia, né? Tentei ilustrar ao máximo aí para vocês pegarem a ideia de como a gente pode estar trabalhando ali com o sistema de variantes dentro do Altium, como produzir vários produtos a partir de um único circuito. E se você tem mais alguma dúvida, tem mais alguma questão referente a esse tema, ou qualquer outro tema referente a Altium, pode entrar em contato comigo, né, pelo e-mail do suporte@ska.com.br. Se você tem alguma dúvida comercial, também pode entrar em contato por esse número que está aparecendo na tela. Lembrando que a SKA é revenda exclusiva de Altium no Brasil, então qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema aí, pode entrar em contato com a gente, que nossa equipe comercial, nosso time técnico
vai ter o maior prazer aí de estar conversando com vocês, tá? E trocando a ideia e informações. Espero que tenha gostado desse webinar, pessoal. Um forte abraço e até o próximo.